Bom dia, graça e paz, bom domingo. Que bom, estamos aqui em mais um início de semana, presenteados com o primeiro dia da semana, dia no qual boa parte de nós, ou maioria de nós, nos reuniremos para adorar o nome do Senhor. No nosso caso aqui, às 18h30, hoje estaremos juntos para glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do nosso Deus. E alguns, pode ser que nesse momento estejam nas suas escolas bíblicas dominicais, não é? Outros que estão ainda descansando nesse horário das 9 da manhã, mas nós estamos aqui. Eu sei que alguns ou muitos dos nossos queridos estarão vendo essa gravação um pouco mais tarde, mas enfim, seja como eu tenho dito aqui, seja qual for a hora, qual for o momento, qual for o dia, qual for o mês, ou quem sabe, talvez até quem sabe o ano que você está conseguindo ver essa gravação. Deus escolheu esse momento para que você possa receber a sua palavra, receber o seu direcionamento. Qual é a nossa visão? É que o Senhor esteja ministrando sobre nós um direcionamento todos os dias. E todos os dias às 9 da manhã estamos aqui trazendo um direcionamento de Deus para a nossa vida, não é? Para nosso dia, para a nossa vida. Na verdade, eu sempre tenho dito que o Senhor, Ele tem uma palavra para nós agora, esse momento, para nós estarmos sendo direcionados por Ele. A verdade é que nós realmente precisamos muito de um direcionamento todos os dias, até porque nós não conhecemos o futuro, nós não ainda temos o futuro e nós não temos mais o passado. Então, na verdade, nós precisamos agora de um direcionamento. É claro que o Senhor dirige os nossos passos, mas também eu creio que o Senhor dirige os nossos passos a partir do momento que nós nos entregamos a Ele. Ontem, enquanto estava conversando com o Senhor sobre algumas questões que em determinados momentos a gente se vê com situações que estão nas nossas mãos e que quando vemos qualquer encargo sobre as nossas mãos, qualquer incumbência sobre as nossas mãos, nós nos vemos também incapazes de conduzir situações, de conduzir pessoas, de conduzir qualquer coisa que nos venha à mão, porque nós somos incapazes. Na verdade, Jesus disse que sem Ele nada podemos fazer. Durante alguns dias, talvez 2 dias anteriores aí, nós viemos trabalhando a ideia de nos voltar para o Senhor. Por exemplo, nós falamos antes de ontem sobre voltar. O Senhor diz: voltai para mim. E nós entendemos que voltar para o Senhor é o Senhor nos chamando a atenção para pararmos e olharmos para Ele, nos voltarmos para Ele. Nós estávamos
caminhando em uma direção, o Senhor diz: pare e olhe para mim. Se ele diz para nos voltarmos para ele, é porque estávamos voltados para outra coisa. Então o Senhor chama o seu povo a voltar-se para ele. Ontem falamos de arrependimento, que ao voltarmos para Deus, se você for analisar, por exemplo, a situação de Isaías no templo, no ano em que morreu o rei Uzias, ele diz que viu a glória do Senhor, e o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Ele viu isso. Ele estava com os olhares voltados para o seu luto, a sua tristeza, o seu desamparo, uma vez que o rei havia morrido. Ou seja, o seu olhar estava voltado para um morto. Ele estava voltado para o rei Uzias, e ele foi lamentar no templo. Ali ele foi chamado a voltar-se para Deus, e quando ele olha para Deus, ele diz: ai de mim que eu vou perecer. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Naquele momento, ele entende a sua situação, ele entende, ele se arrepende ali. Também nós vamos ver o exemplo de Jó, por exemplo, que Jó passou por toda aquela situação. No final das contas, ele diz o seguinte: antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E ele não se exaltou por isso. Ele disse: por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Então deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que nós atendemos ao chamado de Deus para nos voltarmos para Ele, para olharmos para a direção dEle, para deixarmos todas as outras direções que estamos olhando para olhar para Ele, com certeza arrependimento virá, porque nós, diante da clareza, diante da majestade, da glória, do brilho do Senhor, as nossas manchas ficarão evidentes. Eu sempre falo que em tempos de avivamento, o pecado fica mais evidente. Em tempo de, enquanto estamos olhando, voltados para o Senhor, olhando para o Senhor, há um avivamento, há um despertamento, e nesse despertamento nós conseguimos ver as nossas falhas. Isaías viu isso e entendeu que ele até morreria por causa disso. Jó viu isso e disse: eu me arrependo, eu me prostro no pó e na cinza. Então, qual é o caminho? O Senhor fala: volte-se para mim. Eu paro, olho para o Senhor. Aí ele fala assim: arrependa-se, porque ontem falamos sobre arrependimento. Lembramos aqui de alguns exemplos, como por exemplo, o exemplo de Adão e Eva, que nós não conseguimos ver arrependimento ali. Vimos, por exemplo, o exemplo de Caim, que ele disse que o pecado dele era muito grande, que não podia ser perdoado, ou seja, ele disse que Deus não era capaz de perdoar o pecado dele, e ele virou um fugitivo, vagabundo. E eu gostaria ainda de tratar, de lembrar de uma outra pessoa que caminhou com Jesus, que foi contado como um dos 12, mas traiu a Jesus, vendeu a Jesus por 30 moedas. Estamos falando de Judas. Eu sei que há uma polêmica nessa palavra minha. Eu sei que há uma ideia de que Judas, ele foi preparado para a perdição. Mas olhando para o coração de Deus, olhando para a misericórdia e o grande amor de Deus, nós podemos
parar e olhar para essa situação. Quando Judas, ele sente um remorso muito grande, ele sente um pesar, ele corre para os religiosos, para aqueles que compraram Jesus, para aqueles que o pagaram, que o subornaram para trair, e ele tenta devolver o dinheiro, porque ele está dizendo que ele está arrependido de ter vendido, arrependido de ter cometido aquele erro, mas ele vai para a religião. Então deixa eu falar uma coisa para você, arrependimento não tem a ver com religião. Não tem a ver com relacionamento religioso, com denominações religiosas, tem a ver com Deus, relacionamento com Deus. Aí então a Bíblia vai dizer que ele volta aos sacerdotes, volta ao templo, e ele tenta desfazer aquilo e ele não consegue mais. Mas pense comigo também, ainda lembrando do assunto que nós falamos ontem, na live de ontem. Se Judas tivesse se arrependido e ido até Jesus, olhado nos olhos de Jesus e dito, me perdoa, eu errei, eu traí, mas eu não quero me perder, eu quero voltar, eu quero reconciliar, me perdoa. O que você acha? Você acha que Jesus diria, não, você foi preparado para o inferno, você foi preparado para ir para o inferno, você é um filho destinado à perdição, filho da perdição, e eu não posso te perdoar? Não. Jesus perdoou aqueles que estavam crucificando ele, dizendo, Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Jesus salvou aquele ladrão que reconheceu o seu pecado. Então, esse é o meu pensamento. Acredito que se houvesse arrependimento genuíno, ele não teria se matado. Ele não teria se perdido. Talvez a consequência do pecado, a consequência do erro, o afastamento do grupo de apóstolos, mas a salvação não. Hoje eu quero falar sobre conversão. Por quê? Hoje o direcionamento é converta-te, converta-se. E eu quero voltar a Atos 3,19, porque lá fala de duas coisas. A primeira coisa é arrependimento. Mas a Bíblia vai dizer, aqui, Pedro vai dizer, que para que os tempos do refrigério venham pela presença do Senhor, é preciso não apenas de arrependimento. É preciso de algo mais do que o arrependimento. E ele diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Então o que a gente pode entender? A gente é chamado a voltarmos para Deus. Nós paramos e nos voltamos para Ele. Ao voltarmos para Ele, nós precisamos nos arrependermos. Arrependimento é quando nós reconhecemos a nossa condição de pecado, a nossa incapacidade de nos salvar-nos a nós mesmos. Nós percebemos que nós não conseguimos nos purificar, porque é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Então, esse arrependimento é esse reconhecimento. Então, assim que nós nos voltamos para Deus e nos arrependemos, então nós devemos nos converter. E conversão é mudar a rota, é voltar pelo caminho de onde viemos. Conversão é uma volta de 180 graus. Então, quando nós falamos de conversão, nós precisamos lembrar de uma coisa muito interessante. Todos viemos de Deus. Todos viemos de Deus. Nós viemos do Senhor. Ele nos criou. Mas nós
nos desviamos, nós pecamos, nós nos afastamos. E quando nós nos afastamos, nós começamos a andar para uma outra direção, a direção do nosso próprio sentimento, do nosso próprio pensamento, dos nossos próprios planos, dos nossos próprios desígnios, da nossa autocondução. E aí nós estamos caminhando a uma direção contrária. Nós estamos caminhando numa outra direção. E toda vez, quanto mais passo nós damos, mais distantes nós ficamos. A Bíblia diz que todos pecaram e distantes ficaram da glória de Deus. Então o Senhor nos chama a parar e a voltarmos para Ele, a nos arrependermos e a nos convertermos. A conversão é a volta pelo caminho de onde não deveríamos ter distanciado. É a volta pelo caminho. Enquanto estamos distanciando, a conversão nos faz cada vez mais nos aproximarmos. Por que conversão? Por que esse movimento é chamado de conversão? Porque nós viemos de Deus, estamos nos distanciando de Deus e quando nos convertemos nós voltamos a nos aproximar de Deus. E essa aproximação é cada dia. A Bíblia fala de aperfeiçoamento. A Bíblia fala de santificação. Quando nós vamos nos voltando para o Senhor, nos direcionando de volta para Deus. Olha só, a Bíblia vai dizer que porque dele, por ele e para ele. Então nós viemos dele e voltaremos para ele. O Senhor é a nossa origem e é o nosso destino. Para todo aquele que se converte, nós saímos dele, nós estamos voltando para ele. Por isso que no meio do caminho, num tempo de consciência, nós devemos nos convertermos. Eu sempre falo para a minha congregação que todos esses problemas que temos pessoais, relacionais, emocionais, todos esses problemas são resolvidos com uma coisa só: conversão. Uma vez convertidos, a nossa direção ela é mudada, o nosso rumo é mudado. Então aqui está dizendo, não apenas arrepender, mas convertei-vos. Para quê? Para duas coisas. Primeiro, para que sejam apagados os vossos pecados. Não há pecado perdoado, pecados apagados no arrependimento, mas na conversão. Ou nos dois juntos, arrependimento e conversão. É interessante que a Bíblia vai dizer assim, se o meu povo, olha isso, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a sua face. São 3 passos. Humilhar, orar, buscar a face. Mas para que o Senhor ouça do céu, perdoe os pecados e sare a terra, não basta humilhar, orar e buscar a face. É preciso se converter dos seus maus caminhos. É preciso de uma obra completa, voltar-se, arrepender-se, converter-se. Então, aí vai dizer, para que sejam apagados os pecados e também para que venham os tempos do refrigério, porque a presença de Deus na nossa vida, a partir da conversão, a partir do voltarmos, do arrependermos e do convertermos, a partir daí vem o tempo do refrigério. E o Senhor quer que nós vivamos agora esse tempo de refrigério. É por isso que Ele nos orienta, é por isso que Ele nos direciona. Então o seu caminho, o caminho para o refrigério, para o apagar dos pecados, é a conversão. Voltai para mim, arrependei-vos e convertei-vos. Eu quero ler
mais dois textos com você. O primeiro está em Ezequiel, capítulo Ezequiel, deixa eu ver aqui. Ezequiel, capítulo 18, versículo 31 e 32. Olha o que diz o texto. Lançai de vós as vossas transgressões, com que transgredistes, e fazei-vos, olha isso aqui é uma ação pessoal, fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morreríeis? E aqui está falando esse morrer aqui é a morte espiritual, o afastamento de Deus. Por que morreríeis, ó casa de Israel? Olha o verso 32. Vai dizer assim, porque não tenho prazer na morte do que morre. Não tenho prazer na morte daquele que morre, e a morte o traga de verdade. Porque, na verdade, uma vez que você se converte, a morte não tem mais poder sobre você. A morte é apenas o começo. Agora, olha isso. Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Ele está dizendo, você quer viver de verdade? Converta-se. Ah, pastor, mas eu sou membro de igreja. Não, não basta ser membro, é preciso ser convertido. Eu já sou frequentador de uma igreja. Não basta ser frequentador de uma igreja, é preciso ser convertido. Mas eu já sou um pregador do evangelho. Eu já sou um adorador, eu sou um cantor, eu sou um instrumentista, eu sou um professor de escola bíblica dominical. Eu sou um líder de ministério. Não, nada disso importa. Tudo que importa é você ser convertido. Porque aqui está dizendo, para você viver, você não tem que ser líder de ministério, você não tem que cantar, tocar, pregar, ser membro. Você precisa se converter. Para que você viva, você precisa se converter. Convertei-vos, pois, e vivei. E quem disse aqui não foi Pedro, não foi Paulo, não é o Amarildo, foi o próprio Deus ao seu povo. Ainda eu quero ler um outro texto que está em Joel, capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Olha só o que diz. Ainda assim, agora mesmo. Quando? Agora mesmo. Então quero que você entenda mais uma vez, para a glória de Deus e para o nosso bem, que nós possamos entender que o Senhor nos chama para decisões, para a conversão, para arrependimento, para voltar para Ele, para fazer o bem, para servir ao Senhor agora. Olha só o que ele diz. Ainda assim, lembra que ontem eu falei sobre Atos, capítulo 17, acho que versículo 31, que vai dizer assim, Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, ordena agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Pois é, aqui vai dizer assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro
e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Queridos, o direcionamento hoje é converta-se. E converter não tem a ver com dizer a partir de hoje eu sou crente. A partir de hoje eu sou um seguidor de Jesus. É também, mas é uma decisão de vida, para toda a vida. Olha só o que acontece com Pedro. Jesus um dia disse para Pedro o seguinte: olha, Pedro, Satanás pediu para se ir andar com vocês, mas eu roguei por você. Eu roguei por você. E aí ele vai dizer para Pedro assim: quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Ele estava dizendo: Pedro, você é um seguidor, você é um escolhido como apóstolo, como discípulo, aprendiz aqui de perto, como minha locomotiva aqui, como minha comissão de frente aqui. Mas você precisa, ainda falta uma coisa para você, você precisa se converter. Eu não sei você, mas eu penso que todas as vezes que nós fazemos qualquer coisa baseada no nosso próprio entendimento, nosso próprio sentimento, a nossa própria decisão, nossos próprios planos, sem entregar isso ao Senhor, nós estamos nos desviando. Porque a nossa vida precisa ser baseada no direcionamento do Senhor. E se nós nos desviamos, nós precisamos nos converter e voltar para o Senhor. Voltar para o governo de Deus. Olha só como que Jesus nos ensina a orar. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então todas as vezes que eu faço a minha vontade, eu estou em rota de desvio. E aí eu preciso me voltar, me arrepender e me converter. E aí, nessa trilogia que nós estamos falando nesses últimos 3 dias, sexta, sábado e hoje, fala de voltar, de arrepender e de converter. Então quero aqui que hoje você entenda que o direcionamento do Senhor para hoje, para agora, é converta-se. E acredito que conversão é algo que precisa ser um exercício nosso de todos os dias, de todas as horas, porque nós estamos frequentemente tendo problemas de desvios, frequentemente. Então que hoje, nesse domingo maravilhoso, você possa realmente tomar uma atitude de conversão. Conversão é voltar em direção a Deus. Voltar em direção ao governo de Deus, ao reino de Deus. É deixar para trás os nossos próprios pensamentos, sentimentos, planos, ações, atitudes e fazer o que o Senhor está nos direcionando a fazer. E hoje, o que Ele te direciona a fazer, me direciona a fazer, é nos convertermos. Pode ser que você diga: mas eu já sou convertido. Glória a Deus se você está convertido agora. Mas pensa no que o Senhor acaba de nos direcionar. Pensa no que acabamos de dizer aqui. O Senhor por muitas vezes disse para o seu povo e continua dizendo para o seu povo: convertei-vos a mim. Então conversão deve ser um exercício de todos os dias.
Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua casa, sua vida, seu bairro, sua cidade, seu estado, sua nação. Que o Senhor abençoe sua casa. Você que mora aqui perto, você que está aqui por perto, eu quero convidar você a hoje estar conosco no culto das 18h30. Que você e eu possamos ter essa atitude de conversão. Que ao receber essa palavra do Senhor, você realmente seja direcionado para esta condição, para esta direção, conversão. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo nos abençoe, que essa semana seja mais uma semana de muitas bênçãos. Essa semana que passou, eu fui alvo de muitas bênçãos do Senhor. Minha família foi alvo de muitas bênçãos do Senhor. Muitas pessoas nessa semana foram usadas para trazer até nós grandes bênçãos de Deus. E nós precisamos honrar o nome do Senhor, nos convertendo a Ele. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, muito obrigado por mais esse início de semana, por mais esse domingo. Muito obrigado por cada pessoa que já entrou nessa live, que já pôde ouvir a Tua palavra a partir da live. Muito obrigado a Deus por aqueles que ainda hão de ver essa gravação, e que a mão do Senhor seja com essa pessoa que precisa tanto ouvir a Tua palavra e andar segundo o Teu direcionamento. Pai, muito obrigado mais uma vez, eu te agradeço. Abençoa aqui a nossa cidade, a igreja do Senhor nessa cidade, espalhadas nas mais diversas denominações. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem planos maravilhosos para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa nação. Ó Deus, nos ajude a confiar no Senhor de tal forma a nos entregarmos totalmente. Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos, nós te louvamos e fazemos isso no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até amanhã, às 9h, se Deus quiser. Você que vai hoje para a sua igreja, você que vai hoje cultuar o Senhor, seja à noite, seja agora na parte da manhã, você que vai para a célula nessa semana, você que vai participar das atividades da sua igreja, Deus te abençoe. Convide alguém, convide seu vizinho, convide seu amigo, seu familiar, e vá ao culto, porque lá o Senhor também falará ao nosso coração e nós teremos o privilégio de juntos exaltarmos o nome do Senhor. Deus te abençoe e até a noite, você que mora aqui por perto e você que vai na sua igreja, Deus te abençoe. Em nome de Jesus.